Olá, eu sou Roberto Chiacchio, bem-vindos e bem-vindas. Hoje vamos conversar sobre IA em saúde, em que estágio estamos hoje e também o que esperar. Para nos ajudar com a questão, temos conosco César Taurião. Bem-vindo, César, novamente. Obrigado por de novo aceitar o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado, Roberto. É um prazer sempre estar aqui com vocês, trocando ideias. E o tema realmente é fascinante. Legal, muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu acho bom a gente conceituar o que é a IA e quais são os tipos de IA que podem ser efetivamente empregados na área de saúde. Perfeito. Vamos olhar a inteligência artificial, esse nome, né, com algoritmos baseados em redes neurais artificiais, quer dizer, inteligente como nós humanos, obviamente, não é, e uma máquina de reconhecimento de padrões. E tem uma aplicabilidade bastante interessante, porque na medicina você reconhece padrões constantemente. Por exemplo, análise de imagens médicas, um diagnóstico de câncer de mama é um exemplo. Você reconhecer sinais vitais, o padrão de sinais vitais de uma pessoa, isso é um indicativo que pode levar a diagnósticos antecipados ou prevenir doenças e assim por diante. E, claro, também pode ajudar na geração de textos, como a gente vê em várias ferramentas, como o ChatGPT, por exemplo, que pode ajudar não a gerar um texto médico na sua plenitude, mas gerar aquela parte mais, digamos, repetitiva que em muitos documentos médicos você tem. Então, tem uma série de aplicabilidades e, obviamente, também tem seus desafios. Como ficariam essas questões de cunho ético, também de accountability, né? Por exemplo, é razoável uma pessoa que recebe um diagnóstico, uma recomendação de tratamento de câncer, né, que sejam produzidos por uma máquina? Se tiver algum erro, de quem é essa responsabilidade? Essa é uma questão interessante, até porque eu tenho atuado muito a Associação Médica Brasileira como advisor num grupo discutindo inteligência artificial, e um dos pontos importantes é a questão de certificação de dispositivos, algoritmos que fazem, por exemplo, análise de imagens. Só para ter uma ideia, quando você treina para o reconhecimento de padrões de um determinado algoritmo em cima de imagens de câncer de mama de um determinado hospital, é um dataset de treinamento tirado por máquinas de um determinado hospital. Ele reconhece os padrões, ele não entende o que é, ele simplesmente reconhece padrões, formas de aquelas manchas, na verdade, um conjunto de pixels que ele identifica ali como uma forma de uma mancha, por exemplo. Quando você consegue uma boa assertividade, 85%, 90%, legal. Se você leva esse mesmo algoritmo para um outro hospital, que talvez tenha uma outra máquina, outras técnicas e outros protocolos de, por exemplo, de luminosidade, o resultado cai assustadoramente muitas vezes. Então, o fato de você certificar no local, você tem que tomar cuidado ao certificar no outro, tem que retreinar, provavelmente. Isso já é um sinal de alerta. Olha, o que eu consegui aqui não quer dizer que eu vou conseguir em outros lugares. Esse é um ponto. O segundo, a máquina não tem bom senso. E é uma caixa preta quando ela traz para você uma resposta. Chega um diagnóstico e diz, olha, o diagnóstico é esse. Pode ser um falso positivo, pode ser um falso negativo, pode ser um diagnóstico correto. Você não tem como perguntar, mas vem cá, por que você chegou a esse diagnóstico? Uma caixa preta é a interação de milhões e milhões de fórmulas matemáticas ali, com milhões e milhões de dados, que ele aprendeu a reconhecer determinados padrões e chegar baseado em um determinado contexto aquele diagnóstico. Como ela não tem bom senso, ela pode acertar em 90% das vezes e errar em 10%. Só que esses 10 pode ser um troço totalmente alucinante. Vou fazer uma analogia muito simples. Um sistema, um robô, que pega um paciente do leito, leva para uma sessão de quimioterapia e traz e coloca no leito novamente muito bem. Faz isso muito bem 90% das vezes. Em 10% ele erra. Mas esse algoritmo, esse robô, pode jogar o paciente pela janela. Em determinado momento chegou à conclusão que jogar pela janela seria a resposta. Então nós temos aí um grande desafio de responsabilidade, como você falou, accountability. Erros vão acontecer, sim, porque inteligência artificial é probabilístico. Tem probabilidade de trazer aquela resposta. A medicina, por si, é probabilística em si. Né? Você não consegue ter 100% de precisão em absolutamente nada. Não se aplica bem à medicina, mas a questão é, quem é o responsável? É o criador do algoritmo, que depende dos dados de treinamento, mas quem forneceu esses dados de treinamento? O hospital? Será que ele não forneceu com determinados vieses, dependendo do tipo de público que depende? Então, é uma questão ainda em aberto de quem é a responsabilidade. Eu acredito que seria muito similar à de um médico, ou seja, ele é uma ferramenta
que não deve ser usado de forma autônoma, independente, que você não tem confiança, principalmente que o médico pode te dar uma decisão, né, um diagnóstico, que você pode questionar, o outro médico pode questionar, e ele pode levar você a mostrar o raciocínio dele. A máquina não. Então, quando você tem dúvidas, você não pode ter certeza se aquele diagnóstico é correto. Então, o ser humano tem que estar no controle do loop. A máquina, sim, é um excelente auxiliar ao médico, tirar aquele trabalho robotizado do médico, tirar o robô de dentro do médico, mas a responsabilidade continua sendo do médico. César, num dos seus artigos mais recentes, você cita que a IA ela vai, de fato, transformar algumas profissões da área de saúde, mas não necessariamente vai eliminar postos de trabalho. Onde é que você acha que os humanos não são realmente substituíveis? Em todas as atividades profissionais, nós temos muitas tarefas robotizadas. O próprio médico tem muita coisa que ele faz ali que é cópia e cola de alguma coisa. Então, a máquina pode ajudar muito nisso. A máquina pode ajudar ao médico, por exemplo, a se tornar mais humano. Ele, em vez de olhar apenas exames médicos e aquele exame de sangue que a gente faz e fazer um diagnóstico baseado nesses dados, a máquina pode ajudá-lo, inclusive fazer correlação de variáveis que talvez ele não tenha visto. Então, eu não vejo a máquina eliminando pós-trabalho na área de saúde. Eu vejo tornando o atendimento de saúde mais dinâmico, talvez mais eficiente. Por exemplo, algumas especialidades, como dermatologia, se concentram nas grandes cidades. Então, no interior você não tem. O câncer de pele pode se espalhar muito rapidamente e quando você detecta ele tardiamente, como todo câncer, fica muito mais difícil a cura. Então, você, através de telemedicina, você faz com que aquele médico generalista do interior consiga trabalhar com o algoritmo e com o especialista para chegar a um diagnóstico precoce e mais preciso. Então, eu não vejo eliminação de pós-trabalho, mas vejo uma maior democratização e uma maior eficiência da medicina como um todo. Ótimo. César, você também é conselheiro de algumas startups, também participa também como investidor via Kick Ventures. Vocês veem alguma tecnologia de IA em saúde que vocês achem atraente para algum investimento? Vocês estão mirando em alguma coisa específica? Na área de saúde, indiscutivelmente, nós vemos muita aplicabilidade no auxílio diagnóstico, por exemplo, reconhecimento de imagem. Facilita na triagem, por exemplo. Você tem, hoje no Brasil, você tem, na medicina como um todo, vamos pegar o caso brasileiro, você tem, entre outros sintomas, o falso positivo em excesso, porque muitas vezes o médico fica muito preocupado de errar, então ele acaba dizendo que tem um falso, que tem um diagnóstico positivo, um falso positivo, e depois, com outros exames, vê que não. Claro, não é diferente de um falso negativo, você diz que não tem um câncer, tem, aí você pode ter um caso muito grande. Mas um falso positivo talvez leve, se necessariamente, a mais exames, a mais custos no sistema de saúde, e afeta psicologicamente as pessoas. Então, a ferramenta consegue ajudar muito o médico a ser mais preciso, identificando determinados sinais que ele não viu, fazendo correlação de variáveis que ele sozinho não conseguiu ver, sendo uma segunda opinião, digamos assim, que está ali do lado dele. Então, eu vejo que a aplicabilidade da medicina, diagnóstico, auxílio diagnóstico, em telemedicina, principalmente no reconhecimento de imagens, tem um potencial muito grande e onde nós estamos focando hoje, principalmente nesses aspectos. Muito obrigado. César, a gente já está também caminhando agora para o fim de mais esse bate-papo. Mas antes de passar então para a pergunta final, eu vou convidar a todos da audiência para deixarem também os comentários. Todos os contatos e informações também sobre os assuntos abordados nessa edição você pode encontrar na descrição do vídeo logo abaixo. Nossa última pergunta: que benefícios a IA poderia trazer para o sistema de saúde público brasileiro, tão combalido? Eu acho que, bom, saúde pública tem vários desafios, né? A IA é uma das ferramentas que pode ajudar, mas o grande desafio que eu vejo é que nós não temos muitos dados em formato digital do sistema de saúde pública, tirando alguns hospitais. Então, se você treina, por exemplo, reconhecimento de imagem com dados do Einstein, talvez não se aplique a um hospital no interior do Nordeste. As características das pessoas, a alimentação, todo o ambiente em torno afeta uma série de doenças. Por exemplo, dermatologia, pela cor da pele, e assim por diante.
Então, um dos grandes desafios é você começar a trabalhar com dados em volume suficiente para fazer com que esses algoritmos também trabalhem no sistema de saúde público. Hoje, a maioria das aplicações rodam nos sistemas privados. Mas, uma vez que consigamos resolver essas questões, com certeza a gente consegue fazer uma saúde mais eficiente. Falei da dermatologia como exemplo, de você levar essa especialidade ao interior, que tem uma grande carência, e outras especialidades também. Ajudar principalmente através da medicina preventiva. Você tem, mesmo na grande parte da população, um iPhone, um smartphone, de uma maneira geral, nas mãos das pessoas. Né? Então, tem mais até do que televisão. Então, é uma excelente ferramenta que, se bem aplicada, pode ajudar muito. Através de algoritmos, você consegue fazer com que, por exemplo, a demanda de ida a hospitais que são sobrecarregados, hospitais públicos, consiga ser resolvido talvez através de telemedicina, usando um smartphone. Então, eu vejo uma extrema aplicabilidade, extrema positiva aplicabilidade do sistema de saúde. Mas nós temos que pensar de forma inovadora, repensar os processos, ver onde estão os gargalos, falamos dos dados, e fazer com que, aonde existam limitações de transmissão de rede, de acesso à internet, isso seja resolvido, seja mitigado. Que aí nós vamos ter, sim, uma grande ferramenta de apoio ao sistema público. Bom, encerrando então aqui o nosso encontro, agradecemos mais uma vez ao César Taurião pela participação. Novas oportunidades serão muito bem-vindas, novas conversas com o César. Muito obrigado, César. Obrigado, Roberto. Sempre um prazer estar aqui com você. Obrigado. Graças a todos também pela audiência e tchau.